Bueno, yo quiero compartir con ustedes una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para la iglesia, y yo sé que esta palabra no es una palabra para la mi iglesia, no es una palabra que Dios me ha dado, es una palabra que Dios ha dado en muchas iglesias por toda la tierra. La primera cosa que tenemos que saber es que Dios no habla a una sola persona. Yo no puedo pensar que Dios está hablando a mi vida, a mi iglesia en Niterói y más nada. No. Hace 3 años yo estuve en Viena. Y en Viena hay un centro cristiano que yo visito siempre cuando estoy allá. Y cuando la primera vez que yo entré, la prédica era la misma que había predicado en domingo pasado. Y yo estaba pensando, cómo Dios está hablando en todo el planeta, en todo el mundo. Entonces no hay una palabra nueva. Hay aquellos que llegan, yo voy a traer una palabra nueva para ustedes. No, es una palabra que está siendo predicada acá, sin duda, solo para que podamos exortarnos para practicar cada vez más a palabra de Dios. Yo quiero empezar hablando que en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 14, Pablo está hablando sobre la necesidad y disciplina de los dones del Espíritu Santo. Pablo habla sobre esto. En capítulo 12, Pablo habla también sobre los dones. En la transición del 12 a 13, él pasa a mostrar un camino más excelente que el camino del amor. Y después, en capítulo 14, él habla sobre la disciplina, el orden de los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son buenos y necesarios para la iglesia. Sin ellos, la iglesia no vive. La iglesia pasa a ser solamente una institución evangélica o simplesmente una organización, solo. Pero los dones del Espíritu Santo producen cambios en la vida de la gente. Ellos hacen que la gente se edifiquen, se exhorten, se consuelen. Entonces Pablo está hablando sobre los dones. Y lo que percibimos es que desde aquella época había gente que pensaba que los dones era algo común, que los dones era algo que se pasaba en la iglesia y que no se daban tanta importancia a ellos. Y por otro lado, había la gente que todo eran los dones. Entonces Pablo viene y pone un equilibrio para que no podamos ir para un lado y yo no sé si es la palabra vulgarizar, tornar vulgar, común los dones, o por otro lado vivir solo pelos dones. No, hay un equilibrio. Y en 1 Corintios 14 dice el siguiente: seguid la caridad y procurad los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Pablo está diciendo esto porque la iglesia se encantaba en hablar en lenguas.
era muy bueno hablar en lenguas. Y yo me quedo a pensar toda la iglesia hablando en lenguas. Y esto hacía con que la gente pensase que el fuego del Espíritu Santo estaba bajando y haciendo todo lo que Dios estaba queriendo hacer. Entonces Pablo está diciendo, ¿es bueno hablar en lenguas? Sí, pero tú hablas a Dios. Nadie entiende. Solamente tú estás siendo edificado. Entonces Pablo dice, ¿por qué vamos todos a hablar en lenguas juntos? Sabemos que esto es una regla que muchas de las veces no cumplimos, porque el pueblo de Dios está junto y cada uno está edificándose en Cristo. Pero Pablo continúa diciendo, mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica, porque el profetiza edifica a la iglesia. Entonces Pablo está poniendo una importancia muy grande al espíritu profético de la iglesia. La iglesia necesita valorar el espíritu profético. Esto se pasa porque los cristianos de aquella época sobrevaloraban el hablar en lenguas extrañas. Nosotros en Brasil tenemos esto. Nuestra iglesia, Nueva Vida, es una iglesia pentecostal. Pastor hermano equilibrada, pero hay muchas iglesias que todo es hablar en lenguas. Y nos vemos también que los resultados, lo que acontece en la iglesia, no es lo que Dios está esperando. O que Dios espera de mí y de ti, de nosotros, no es simplemente que entremos en la iglesia, levantemos nuestras manos, hablemos palabras de alabanzas, honor, adoración, hablemos en lenguas, salimos por la puerta y volvimos a vivir la vida. No es esto que Dios quiere. Dios está queriendo más que esto. Y esta profecía que Dios está hablando a través de Pablo, lo que seguramente Dios está esperando de su iglesia, que oremos, alabemos, prediquemos, amemos, que la iglesia sea conquistadora, logre todas las cosas buenas para la vida, porque Dios tiene cosas buenas para nuestra vida. Pero proféticamente, de acuerdo con el padrón de Dios, los resultados positivos y que Dios sigue esperando es mucho, mucho, mucho más grande que tener una iglesia llena de personas sin que haga transformación de vidas. Entonces, el más grande propósito de Dios, las vidas de la gente sean transformadas. Por esto Pablo habla, tú que hablas en lenguas, estás edificando a ti. Pero cuando profetizas, estás exhortando, consolando, edificando, haciendo con que la gente crezca. Amén. Produciendo transformación en la vida de las personas. Entonces, pero actuar proféticamente, aún debe ser nuestro deseo. No se puede simplesmente porque queremos, porque es mi voluntad, porque mi voluntad solo no basta.
Às vezes nós queremos fazer as coisas porque temos habilidades, sabemos fazer. Por exemplo, a gente de minha igreja se queda aburrido os músicos porque sempre eu estou falando com eles. Isso é minha igreja. Porque não é saber tocar, cantar, tocar bateria, bater. Não é isto. As habilidades são boas, mas isto não é a solução. Algo mais tem que haver em la vida. Não adianta eu saber predicar, pastor Emanuel saber predicar. Não. Podemos chamar um palestrante, um orador de fora, a falar este tema e falar muito bem. Pero não é isto que Deus está esperando. Necessitamos da unção do Espírito Santo, porque é ella, a unção que nos necessita a produzir palavras que vão ao encontro da necessidade do coração do homem e produzirá uma transformação de vida. Em Brasil se habla muito sobre avivamento, que as igrejas estão llenas de gente. É diferente uma igreja llena de gente e uma igreja llena de pessoas transformadas, cambiadas por el Espírito Santo. E este é o objetivo do Evangelho, porque é a unção do Espírito Santo quem transformará nossas atitudes religiosas em atitudes espirituais. Eu predicar é algo religioso. Pela unção do Espírito Santo, se cambia em algo espiritual. O irmão que estava cantando e alabando. Cantar e alabar é uma atitude religiosa. Muitos lugares estão sendo. A unção do Espírito Santo hace que, profeticamente, a canção sale, conquista nosso coração e produz transformação em nossa vida. Amém? Então, não serão boas músicas, não serão boas prédicas, estudos, atividades que produzirão transformações de vida. Não será isso. Por exemplo, ayer tuvimos acá uma festa muito grande. Eu tinha que estar acá. Porque me encantam as comidas. Por la manhã eu fui à boqueria. Oh, que coisa boa! E parece muito com o Brasil, que tem de todo que tem em Brasil. Tem de todo. E eu estava vendo os pastéis, as tortas, tudo. Que bueno! Pastor, tinha que convidar-me ayer. Esses encontros são buenos e necessitam haver, mas não são eles que vão cambiar a vida. É a unção do Espírito Santo. E quando hacemos essas coisas, bajo a unção do Espírito Santo, a vida da gente vai cambiar-se. A cidade vai cambiar-se. Este é o desejo de Deus, que como igreja, congregação, nós outros, Igreja Centro Cristiano de Belém, Igreja Nova Vida, Igreja Bautista, Igreja, ou individualmente, porque eu sou a Igreja de Cristo, eu sou o templo do Espírito Santo, Ele não habita em este lugar. Aqui estamos reunidos para alabar, para buscar-les, mas amanhã e depois, por la tarde, a Igreja de Cristo estará por toda a Barcelona. E aí sim, nós outros estaremos vendo o propósito de Deus sendo cumprido. Então, necessitamos que em nossos corações ardientes, para que o propósito que Deus tem para nós se cumpla por completo. Isto é, o propósito de Deus é que seamos uma igreja profética. Veja, no que tem profecias,
no que hable en lenguas, pero que tenga un espíritu profético, porque todas as coisas que ella estará haciendo proféticamente estará cambiando la vida de la gente. Estará probando lo que la profecía, el espíritu profético produce en la vida de una persona. Edifica, exorta e consuela. Se alguém está dizendo uma coisa para ti, para vos, e que não te edifica, não te exorta, não te consuela, não é profecia. É uma palavra qualquer. Porque a palavra de Deus trae edificação para nossa vida. A palavra de Deus exorta nossa vida a viver uma vida de santidade, de pureza, e nos consuela. Consuelo significa sacar o sofrimento. Então, a palavra que viene e saca o sofrimento de nossa vida. E podemos viver uma vida feliz e alegre com Deus. Bueno, esta introdução é para que possamos entrar dentro de um conceito de lo que Deus espera de minha vida e de sua vida. Abra sua Bíblia em Juan capítulo 4. Eu estou usando uma versão que eu tenho em espanhol, que é Reina Valera. Eu não sei a que usas, pero a versão é diferente, pode ser diferente, mas a palavra é a mesma. Juan, capítulo 4, versículo 19. Não vamos ler toda a história, porque todos nós sabemos. Jesus estava em Samaria e chegou cerca de um poço, pediu água a uma mulher, seus discípulos saíram para comprar comida. E versículo 4, disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me. Versículo 4, disse a mulher: Senhor, parece-me que tu eres profeta. Nuestros padres adoraram en este monte, e vosotros decís que en Jerusalém, en el lugar donde es necesario adorar. Disse-lhe Jesus: Mujer, créeme, que la hora viene quando ni en este monte ni en Jerusalém adoraréis ao Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adorem. Eu quero falar contigo a respeito de la adoração, o produto de la adoração, como resultado de um espírito profético que há dentro da igreja. Para que entendamos o espírito profético da igreja, temos que volver a las raíces de la igreja, a la igreja primitiva. Primeiro, nós gostamos muito de falar da igreja primitiva. Há muita gente que diz assim: como era buena a igreja primitiva. Todos tinham todo em comum. Vendiam as coisas e dividiam entre todos. Oravam, predicavam, todo era bueno. Pero eu creio que muita gente não lhe gostaria ser membro da igreja de Pablo. Certo? Porque Pablo era um pastor muito rígido. É necessário que ressaltemos que a igreja primitiva, com todas as qualidades, com todas as coisas buenas, não era uma igreja sem defeitos.
não era perfeita. Por incrível que pareça, era uma igreja que tinha os mesmos defeitos, erros que nós temos hoje. Não era nada assim, não estou menosprezando a igreja, não. Pero não era nada, porque a igreja era formada por gente. E a gente tem problemas. A gente tem as dificuldades. Pero há uma diferença muito grande. Era uma igreja apaixonada por o Evangelho. A diferença é esta. Os erros, os equívocos, as atitudes, todas as peleavam. Pero era uma igreja apaixonada por o Evangelho. Era uma igreja que vivia com seu coração ardiente em predicar a palavra e em ver as manifestações do Espírito Santo. Para mim, esta é a única diferença da igreja de nossos dias. Porque para muitos, eu não sei em Espanha, eu não sei em outros países, pero em Brasil, há uma acomodação. É muito cômodo que estemos em la igreja, bueno, cantamos, todo muito bonito, hermoso, pero dejando de lado o propósito de Deus. Então, o que eu vejo é que a igreja de nossos dias necessita de um coração ardente, de um coração que tem fogo para que predique a palavra. E tu puedes perguntar-me, e o que tem a ver isto com a adoração? E nós vamos ver. Que predique a palavra e que veja, que busque a manifestação do Espírito Santo, não as manifestações como acontece em muitos lugares. A manifestação mais grande do Espírito Santo aconteceu em minha vida, foi transformar-me em meu coração. Talvez lograste um novio, um esposo, um emprego, e Deus me bendicionou. Não, o perdão de meus pecados. Eu estava, esse tempo que eu estou solo, eu prefiro não sair com os amigos, eu prefiro quedar-me solo mesmo, porque eu me cero para pensar e eu estava assim arrependido com muitas coisas que eu hice, daquilo que não hice, do que falei, do que não falei, e está sendo um tempo em que puedo pedir perdão a Deus por muitas coisas em minha vida. Então, a igreja primitiva tem esta característica: um coração ardente para que predique a palavra e que produza transformações em la gente. A igreja primitiva tinha os dois requisitos básicos para que o Espírito Santo actuasse em meio deles. Em uma certa vez, Jesus Cristo foi indagado sobre qual era o mais grande mandamento da lei. Tu sabes qual é o mais grande mandamento da lei? Amar a Deus. ¿Cierto? Depois, Jesucristo respondeu que não basta amar a Deus sobre todas as coisas. Temos que amar nosso prójimo. Então, um amor vertical, um amor horizontal. Não podemos amar a Deus sem amar ao prójimo e nem amar o prójimo sem amar a Deus. Não se consegue amar ao prójimo sem amar a Deus. E esta igreja
ela já era uma igreja que amava a Deus sobre todas as coisas. Esta igreja amava seu prójimo. Esta igreja tinha a visão de Cristo. Veja, eu digo a ti que uma igreja que tinha defeitos, pero uma igreja que tinha Deus em primeiro lugar em sua vida. E nós precisamos ser uma gente que tem como prioridade de vida nossa vida com Deus. Eu sou médico, eu sou diretor de um hospital e sou pastor. A gente pergunta como que se pode fazer isto. Ainda sou casado, tenho dois filhos e tenho um gato. Mi gato Oliver. Como se pode viver assim? E meus amigos de trabalho, de profissão, me perguntam como que se pode fazer isto. Em primeiro lugar, Deus tem que ter a prioridade. A prioridade é Deus. É muito difícil, porque em dia jueves temos nosso serviço em la igreja. Minha oficina se queda 100 metros. E empieza por las 20 horas. E às vezes, 20 menos quarto, eu salgo depressa para estar na igreja. Em la semana de oração, o pastor estava falando sobre temos que orar. E nossa igreja, toda primeira semana, é a semana de oração, de domingo hasta domingo, todos os dias. E eu pus em meu coração que eu tenho que estar. Então, eu procuro poner Deus como prioridade em minha vida. Uma igreja para que tenha um espírito profético, produza cambio em sua sociedade. Que a gente salga de muerte para a vida. Viva com Deus. A igreja tem que ter como prioridade sua vida com Deus. A igreja toda, congregação, como personalmente. Então, era uma igreja que tinha defeitos, que tinha Deus em primeiro plano, era a prioridade de sua vida, era a prioridade de sua existência. Este amor a Deus e sua prioridade era el amar a lo prójimo. Então, a consequência de eu amar a Deus como prioridade, eu empiezo a amar meu próximo. E o que significa amar o prójimo? Damos comida para eles? Sim, temos que dar, porque também eu oro, Deus te bendiga e se vá. E muera de hambre. Não. Temos que fazer todas essas coisas. Pero quando a prioridade de Deus é vivida em la igreja, em nossa vida, eu entendo que llevar o mensaje de la salvación, predicar a palavra, sanar os enfermos e liberar os cautivos é a prioridade da igreja. Amém? Porque podemos fazer todo o que é social. Podemos fazer todo o que é bueno. Podemos fazer todas as reuniões. Em Brasil, hacemos muito churrasco. Churrasco que hace acá também. Nossas reuniões, todas as reuniões de nossa igreja acabam em comida. A Igreja Nova Vida já tem um lugar em el cielo, a cocina e o comedor. Esse é de Nova Vida. Porque a última vez, em esta última semana de oração, viernes, e terminou a reunião. Quando chegamos ao pátio, já estava o assador com carne, pão, ensalada.
E eu me fui por las 11 e a gente se quedou hasta tarde. E estamos cumprindo todo o que Jesucristo viveu. Predicava e comia pão e peces. Então, hacemos como Jesus estava haciendo. Sempre predicamos e comemos. Então, era uma igreja que pensava em seu prójimo. E a igreja tem que fazer isto. E todo isto simplesmente porque esta igreja era movida e conduzida, motivada unicamente pelo Espírito Santo. Eu tinha 10 pontos de motivações de las igrejas de los dias de hoje, que não são as motivações do Espírito Santo. Pero naquela igreja primitiva, a motivação era o Espírito Santo. Lo que conduzia era o Espírito Santo. Lo que falava era o Espírito Santo. Então, era uma igreja que buscava constantemente, de uma maneira muito intensa, o Espírito Santo. Então, eu creio que esta igreja, nossa igreja, todas as igrejas da terra, com seus defeitos, com suas imperfeições, é um lugar de arreglo de vida, porque a presença do Espírito Santo é real. Amém? A gente que chega acá é que necessita arreglar-se, é que necessita de restauração. E por isto, a palavra não tem que ser solamente bella, hermosa, tem que ser uma palavra com a unção do Espírito Santo, para que pueda tocar seu coração, para que pueda cambiar sua vida, motivar a viver uma vida diferente da vida que a gente do mundo está vivendo. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 18, digo, pues, andad en el Espírito e não satisfagais ou não cumprireis a concupiscência de la carne. Então, veja que Pablo está dizendo a todas suas igrejas e está dizendo a nós outros que a vida em el Espírito Santo é que ele fará, que estará sendo a diferença de nossa vida para com a vida da gente desse mundo. Porque quando eu estou caminhando no Espírito, vivendo no Espírito, eu não estou cumprindo os desejos de carne. Eu estou satisfazendo a vontade de Deus. E ele continua dizendo, porque a carne codicia com o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estas coisas se opõem la una a la outra, para que não hagáis lo que quisieres. Mas se sois guiados, veja, conduzido, movido, motivado por el Espírito Santo, não estarás bajo la lei, estarás bajo la unção do Espírito Santo em sua vida. O que hace com que a unção venha a minha vida? Jueves, é próximo jueves a vigília? Viernes. Se eu eu estaria com vocês. Porque quando buscamos a Deus, estamos buscando a motivação do Espírito Santo para a nossa vida. Eu estou querendo que o Espírito Santo me conduzca à verdade, que eu seja transformado, que eu esteja sendo transformado todos os dias, cambiando meu pensamento, minha vontade, meus sentimentos. Então, eu necessito andar no Espírito. Andar no Espírito é ser perfeccionado todos os dias. Eu não sou perfeccionado em domingo, por las 11 às 13, em la igreja Centro Cristiano de Belém. Eu não sou perfeccionado acá, eu sou perfeccionado todos os dias, andando no Espírito. Aqui eu posso ouvir a palavra de Deus. Aqui eu posso aprender as coisas de Deus. Mas amanhã, martes, miércoles, é que eu estarei sendo conduzido por o Espírito Santo. Eu sou aperfeiçoado quando eu vejo isto é equivocado, isto é certo. Então, porque eu ando no Espírito, eu caminho por aquilo que é certo.
Si yo ando por el Espíritu, yo veo la gente que necesita de una transformación, entonces yo voy a hablar de la transformación que Cristo tiene para él. Y cuando volvemos a nuestro texto de Juan, Jesús tenía sed. Sus discípulos habían salido para comprar comida y allí estaba una mujer samaritana que sacaba el agua en uno de los pozos de Jacob. Eso es interesante. No se pasa despercebido ese punto, que el pozo que Jacob había dejado. Eso es importante para que sepamos algunas cosas. Y Jesús le pide agua y a partir de esto empieza una charla donde algunos temas son tratados. Y en esta charla yo quiero destacar 4 puntos para que entendamos un poco de adoración y el espíritu profético de la iglesia. Vea, era Jesús y una mujer samaritana. Cuando hay la unción profética, quando há mover do Espírito Santo, as barreiras são rotas. Entenda isto. As barreiras são rotas. Havia desacordo entre o povo judío e o povo samaritano. Primeira coisa. Segundo, uma mulher hablando com um homem em poço. Coisas que não se pensavam bem. Os judeus não, samaritanos para um lado, judeus para outro, e agora uma mulher com Jesus Cristo. E Jesus Cristo não viu. Para ele não havia nenhuma barreira em falar da transformação para aquela mulher. Um dos problemas que a igreja passa é que muitas vezes a igreja se vê muito santa, muito pura, que não consegue charlar, falar com a gente do mundo. Sabe como que é uma igreja onde não temos santitos colgados, pero há igrejas que há santitos sentados. Sim. E são tão santos que se saem por a porta e entra um homossexual, oh Deus, eu não quero ver. Depois, uma prostituta, oh, um corrupto, oh, que mundo malo. Não, Jesus Cristo vino para quebrar estas barreiras. Porque Jesus Cristo vino para a gente que está perdida. Jesus Cristo vino para os enfermos. E às vezes nós outros como igreja, nós gostamos muito de las alabanzas, de las fiestas, de la adoração, do poder do Espírito Santo, de como a Pablo falava, falar em línguas. Não sei aqui em Espanha, pero caer em Espírito, falar em Espírito, risas, lágrimas, choro, todo. E depois, quando sai no dia a dia, todos os dias, quando estou atendendo, sempre tem alguém que é muito diferente. Pessoas macumbeiras. Macumbeiras aqui em Espanha, macumba. Macumba. Em Brasil há muita macumba. Espiritistas. E às vezes, principalmente os espiritistas, chegam para mim e dizem assim: oh, eu entrei em sua oficina e eu vi na luz. E sabe o que eu falo a eles? Sim, ai a luz. Está vendo a luz de Cristo.
Puede ser que piensas em outra luz. E se senta, e a maneira de atender é a mesma. É com carinho, com amor, para que a pessoa seja cambiada. Eu não vou, não. Uma vez chegou um homem com toda a aparência de homem mesmo, e na hora de solicitar os estudos, pediu para mim, poderia pedir anti-HIV para AIDS? E eu perguntei, tu pertenece a algum grupo de risco? Eu sou casado com um homem. E na hora solicitei, e as barreiras têm que ser rotas. A igreja não pode ter barreira com o mundo, porque Jesus Cristo chegou para uma mulher samaritana e estava charlando com ela. Porque Jesus Cristo entendia o que era o profético de Deus para a sua igreja. Segundo, Jesus vino para revelar a Deus. Primeiro, quebrou, rompeu as barreiras. Segundo, vino para revelar a Deus. La mente e coração de la gente, judíos, necessitavam de la revelação de quem é Deus. La situação em que no mundo não é que não conhece Deus. Pergunta a seu amigo amanhã se ele conhece Deus. O que ele vai dizer? Sim, conhece Deus. Porque o homem, em o caos, em las crises que vive, ele tem uma necessidade de Deus. Hasta aquele que não crê em Deus, ele ateu, ele tem um Deus. A sua maneira, o seu pensamento. Então, quando vemos a situação do mundo, não é porque não conheces a Deus. Muito ao contrário, a gente tem um conceito de quem é Deus. A gente tem um conceito de quem é Deus. Sabe da necessidade de que tem que ter um Deus. E hace um Deus para si. A alma e espírito de la gente têm sede. Por isso que há hechiceria, por isso que a gente está em las drogas, la perdição em todo o mundo, ¿Por quê? Porque eles têm a necessidade de satisfazer sua sede. Jesus vino, ele chegou para aquela mulher, e aquela mulher disse, eu estou sacando água de um poço de Jacó. Todos os outros sabemos quem era Jacó. Todos nós outros sabemos. Uma vez o bispo Roberto McAllister, eu estava assistindo na prédica dele, e ele estava dizendo que muita gente ora, oh Deus Padre de Abraão, de Isaac, de Jacó, bendiga minha vida. Eu tenho que dizer, Deus Padre de Abraão, de Jacó, de Isaac, de Jacó e de Marcos. Porque não adianta ser padre de Abraão e Jacó se não és meu padre. E o problema de aquela mulher é que havia ouído falar de Deus através de Jacó, mas não conhecia Deus. E agora Jesus Cristo vino e revela a Deus. Há uma palavra de Jesus Cristo na Bíblia que diz, crede em Deus e crede também em mim. Então, temos que crer em Deus, mas temos que crer em Cristo Jesus. O mundo, de uma maneira ou outra, está crendo em Deus.
pero hace falta de creer en Jesús. Y Jesús aquí empieza a revelar quién es Dios. La mujer conocía a su padre Jacob y por supuesto conocía la historia de su Dios, pero Jesús le respondió, si hubiera conocido el don de Dios y quién está pidiendo agua, le habrías preguntado y él habría dado agua viva. Mira lo que dice Jesús, si supieras, si conocieras, aquella mujer adoraba a un Dios que era de su padre Jacob. Por esto que los versículos anteriores está diciendo, unos adoran en los montes de Samaria, otros en Jerusalén, cada uno tiene su manera y su Dios, conforme su conocimiento. Entonces, volviendo al primer punto, Jesús no rompiera la barrera de relación solamente. Esta mujer jamás había conocido a Dios y por supuesto no conocería a Jesucristo. Entonces, una iglesia profética rompe las barreras y predica la palabra de Dios a toda la gente. A toda la gente. Segundo, la prédica tiene que ser una revelación de quién Dios es. Esta noche yo me desperté por las 4, porque son 5 horas de diferencia. Y yo me quedé despertado y yo estaba pensando en esto. La gente cree, la gente tiene fe, solo que a fe está en foco equivocado. La gente tiene fe, porque mira, en mi cabeza, yo estaba pensando en la clase que había tenido, porque hacemos estudios con la medicina y con placebo. Placebo é uma substância que não tem efeito nenhum. E em meu pensamento, eu me despertei porque eu creio que estava sonhando, que me perguntaram, por que alguém, se Marcos, tu crees que há cura sana espiritual, pessoas são sanadas espiritualmente, e eu estava explicando para eles, minha cabeça é muito louca, estava explicando para os médicos o efeito de la droga, o placebo e la fé em Deus e la fé em qualquer coisa. O placebo produz resultado, pero não traz qualidade de vida. La fé em qualquer coisa produz resultado. Em Brasil, as igrejas católicas têm uma parte que se põe braços, piernas, cabeça, porque pessoas nadadas. Pero a eternidade, como será? Então, eu estava explicando que a fé, quando ponemos em la fé de uma maneira correta em Deus e sabendo quem é Deus, é diferente de um placebo que pode fazer alguma coisa, pero não perdonar meus pecados. Essa é cabeça de médico e pastor que já está llena e preocupado. ¿Está bem? Então, primeiro, uma igreja profética. Queremos falar em línguas, hable. Segundo, igreja profética predica a palavra a toda a gente, quebra as barreiras. Segundo, revela quem Deus é. Terceiro ponto, Jesus vino para mostrar que todo o esforço para que sacie a sede de sua alma e espírito é insuficiente. Todo o que tu estás haciendo para que sacia su sede de tu alma e de tu espírito não é suficiente. ¿Compreenden? Todos, eu vengo à igreja,
diezmo, ofrenda, serviço, todo não é suficiente para que sacie sua sede, para que tu tenhas vida eterna. Nada de isto. Eu estou predicando, pessoas já foram sanadas, e o que eu quero ouvir de meu Deus, siervo bueno e útil. Porque muitos ouvirão, não te conosco. Pero eu hizo esto, aquel, pero eu não conosco. Então, nossos esforços não produzirão grandes coisas em nossas vidas. Ao revés, são resultados de nossa fé em Deus. É porque creemos em Deus que hacemos as coisas. E agora Jesus Cristo vino mostrar que aquela mulher fazia esforço para que sua sede fosse saciada, pero não era suficiente. E a mulher disse: Senhor, não tienes com que sacarla, o poço é hondo. Então era difícil sacar a água, pois tienes a água viva. Eres tu mais grande que nosso padre Jacob, que nos dio este poço, de qual água ele bebeu, e seus filhos e seus ganados. Então aquela mulher vivia por uma situação que Jacob viveu. E estava allí esforçando-se para saciar a sede de sua família, de sua vida, de sua casa. E Jesus respondeu: qualquer que bebiere de esta água volverá a ter sede, mas o que bebiere de água que eu lhe darei, para sempre não terá sede, pero a água que eu lhe darei será em uma fonte de água que salte para a vida eterna. Os esforços são importantes, pero são insuficientes. Quando vamos a bautizar alguém, nós perguntamos: crees no Senhor Jesus Cristo? Sim. Agora, que é su único e suficiente Salvador. Que nada mais pode salvar-te. Que não serão grandes ofrendas, suas habilidades, sua presença em las reuniões. Não é isto, que Jesus Cristo é suficiente. É isto que Jesus estava dizendo. As preocupações de que a mulher era grande, o poço profundo não pode sacar água, tenho trabalhado muito e hago esforço para tê-la. Pero ella escucha a palavra de Jesus sobre o água que não venia daquele poço. E despertou o interesse por um tipo de água diferente. Vamos allá. Primeiro, rompeu as barreiras. Depois, revelou Deus. Terceiro, despertou em aquela mulher um desejo de uma água diferente. Amém? Isto é uma igreja profética. Que despierta em la gente um desejo por a água que traz a vida eterna, que sacia a minha sede. Porque se vamos a poner uma banda, cantar e falar, abrir a porta, e a gente vai passar, como acontece em minha igreja. Pero quando eu estou trabalhando em minha oficina, em meu hospital, quando eu estou caminhando, as palavras que eu estou falando têm que ter um espírito profético para que despiertem a gente a necessidade, a vontade de beber da água da vida que é Jesus Cristo. E é isto que necessitamos da igreja profética. E Jesus está falando de adoradores, de pessoas que adoram em espírito e em verdade. Então são pessoas que vão sair por las calles, por seus vecinos, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, despertar o interesse em viver para Deus. Pense numa coisa, sua vida despierta o interesse de alguém
a vivir para Deus? Quando eu estou trabalhando, a gente mira, eu quero viver assim. Isso tem que ser a igreja profética. Uma unção de Deus em sua vida muito grande, que vai despertar a gente a desejar, a anhelar, a querer ter o Espírito Santo em sua vida, a viver uma vida diferente. A igreja profética despierta o interesse em beber de água da vida. Rompimos alguns conceitos, paradigmas, estilo de vida cristiano. Eu estou lendo um livro que ele empieza com uma frase muito interessante e que temos que pensar. O evangelho não é para ser vivido, é para ser predicado. Há muita gente que está preocupada em viver o evangelho e não se preocupa em predicar o evangelho. Evangelho são as buenas novas. Então, temos que falar de las buenas novas de Jesus Cristo para as outras pessoas. Então, primeiro, Jesus Cristo rompeu as barreiras. Segundo, revelou quem Deus era. Terceiro, estava dizendo, seus esforços nada são para que tenhas a vida eterna. E por fim, agora, Jesus Cristo revela-se a si mesmo. Porque ele liga e disse, esta mulher começou a compreender, João 4, 13 e 14, está dizendo, por o contrário, el que bebe desta água volverá a ter sede, pero quem bebe el água que hoje que lhe dou, nunca mais terá sede. Por el contrário, el água que te dou se convertirá em uma fuente de água que flui hacia la vida eterna. Pero como todo esto poderá acontecer em la vida do homem? A revelação de quem Jesus Cristo é. Não podemos ter barreiras. Mostrar a esta gente quem é Deus. Terceiro, quanta gente está vivendo, esforçando-se para a salvação.